Fala, inconformados teens, tudo bem com vocês? O meu nome é Henrique Girardi e eu tô aqui para gravar mais um vídeo do nosso programa de leitura anual, o The Bible. A gente se comprometeu de ler em 8 meses toda a Bíblia e hoje eu tô aqui para te ajudar a ler o livro de Êxodo. Então, 5 coisas que você precisa saber antes de ler o livro de Êxodo. Então, a primeira coisa que você precisa saber antes de ler o livro de Êxodo. É claro que poderia dizer, né? Leia o livro de Gênesis. É a melhor dica. Leia o livro de Gênesis que você vai entender a continuação da história. Mas a gente sempre começa falando do autor. O autor, os estudiosos vão colocar como Moisés. Então, Moisés, ele é o autor do livro de Gênesis. A gente já viu, né, que a tradição oral chegou até Moisés e ele registra. Agora, em Êxodo, o autor, Moisés, ele escreve as coisas em primeira pessoa. Então, as coisas que acontecem no livro, é ele mesmo que estava lá. Ele é uma testemunha ocular, a gente chama, né? Só que um grande detalhe é que, no final do livro de Gênesis, a gente vê o povo, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, indo para o Egito, cerca de 70 pessoas, e essa gente, essas 70 pessoas, agora já se passou 400 anos. Então agora eles já não são mais 70 pessoas, eles são muitas pessoas. Os estudiosos vão dizer 1 milhão, 2 milhões de pessoas ali no Egito. E toda essa galera é descendente de Abraão, Israel. Mas não é o mesmo povo, tipo assim, a mesma mentalidade do povo que chegou no Egito. Já se passou 400 anos. Então isso é importante você saber antes de começar a ler o livro de Êxodo. A segunda coisa que você precisa saber antes de ler o livro de Êxodo. A gente viu lá Abraão, 2000 anos, assim, aproximado, né? Antes de Cristo. Moisés, agora que é o autor, 1500 antes de Cristo. Então a gente está falando de um período muito antigo. Os estudiosos não vão firmar qual que é a datação precisa do livro de Êxodo. Se é 1500 a.C. ou, por exemplo, 1300 a.C. Mas você precisa saber que você está lidando com um texto, por mais que ele esteja traduzido, ele é um texto antigo. Então, a mentalidade do autor não é a mentalidade da pessoa que vive no ano de 2025, como nós aqui, por exemplo. Então, a terceira coisa que você precisa saber, a estrutura do livro de Êxodo, tá? São 40 capítulos. Dá para dividir, vamos dizer assim, em três partes, tá? O livro de Êxodo. A primeira é a questão do contexto, que a gente já sabe, né? Tá vindo de Gênesis ali. O povo agora já não é um povo livre, agora é um povo escravizado, esse é o contexto. E Deus vai levantar Moisés para ser o libertador do povo. Até essa palavra Êxodo, quando colocaram a tradução para o grego, significa saída, libertação, né? Êxodo é esse significado da palavra. Significa que o povo de Israel foi liberto, né, da escravidão do Egito. Então, o primeiro momento é essa questão de Deus aparecer para Moisés, Moisés ir interceder pelo povo lá com o faraó, as pragas, e agora a travessia do Mar Vermelho, o povo sai do Egito, e esse é o segundo, vamos dizer, 3 blocos, né? Moisés, o começo, agora o povo saiu do Egito e ele está peregrinando pelo deserto. Então, grande parte do livro é essa questão do povo passando pelo deserto. E o final seria Deus, de forma estruturada, clara, revelando por meio de Moisés o seu jeito de pensar, a questão do tabernáculo, o jeito de Deus pensar, né? O tabernáculo, como que as pessoas que vão interceder, como que essas pessoas devem se comportar, como esse povo deve se comportar nesse relacionamento e nessa aliança que Deus já fez lá com Abraão e agora parece que ele está indo de encontro a essas promessas que ele fez. Quarta coisa, o contexto, né? A gente já viu o autor, a data, a estrutura do livro, né? Como está organizado os capítulos e o contexto. O contexto, assim, o pano de fundo do livro é essa questão da opressão do povo de Israel no Egito. Um povo que era de 70 pessoas 400 anos atrás e agora é uma galera. O faraó, que não conheceu José, não sabe da história de José, que José foi um baita de um administrador para os antigos faraós, ele vê o povo de Israel como um povo que parece que vai atacar os egípcios. Ele tem medo, porque eles são muito numerosos. Então, eles já eram escravizados e agora ele quer matar todos os meninos hebreus. Esse é o contexto. Por que ele quer fazer isso?
para que o povo, esse povo israelita, que é um grande em número, seja enfraquecido, para ele não sofrer o ataque, vamos supor assim, se esse povo se rebelar contra ele. Essa é, vamos dizer assim, o pano de fundo, essa opressão que o povo de Israel está sofrendo e a intervenção de Deus em libertar os descendentes de Abraão. E a última coisa, a quinta coisa que você precisa saber é sobre o que é o livro de Êxodo. Se a gente for ler, né? Tem o contexto que a gente já viu, mas agora nós lendo ali, o que a gente vai descobrir? A gente vai perceber que o povo de Israel é muito semelhante a nós. A decadência do povo de Israel, começando lá Abraão, Isaac, Jacó, José, agora 400 anos depois, Moisés, essa galera, essa multidão de pessoas, a gente vai perceber que eles vão decaindo ou se afastando da presença de Deus e agora Deus intervém para que esse relacionamento e essa aliança seja reavivada, vamos colocar assim. A gente percebe também que Deus é bondoso, misericordioso, gracioso com o povo de Israel e com a gente também, né? A gente percebe isso, né? Com a igreja. A gente percebe também que Deus não quer poucas pessoas, escolhidos ali, um grupo de pessoas para governar todas as coisas. Não, ele quer um reino de sacerdotes. A gente vai ver isso também no decorrer, quando a gente for lendo a Bíblia, o desdobramento que isso tem na igreja. Mas agora Deus está chamando um povo para que eles sejam a resposta para o mundo inteiro. Essa é a narrativa, se a gente for ver o todo da Bíblia, os descendentes de Abraão abençoarão todas as nações. E depois lá, quando a gente chegar lá na frente, lá na história da redenção, a gente vai ver que Jesus é o descendente de Abraão. Então a gente vai vendo essa construção da narrativa bíblica em como que Deus está consertando o mundo. É basicamente sobre isso. Então, bora ler o livro de Êxodo. Estamos empolgados para ler a Bíblia todo esse ano e nos vemos no próximo vídeo sobre Gênesis, Êxodo, Levítico.